Nós temos a lembrança, naquela noite de 13/3/2013, Francisco apareceu naquela sacada. Na época eu li antes, de 2013, 2011, mais ou menos, o livro de Antonio Sotti, um jornalista italiano. O livro em edição portuguesa, língua portuguesa, é mais ou menos assim, falando sobre as crianças. Nós tínhamos a impressão que era o Santo Padre. Ele dizia que haveria um tal de usurpador. Mensagem de 2000 que não teve a interpretação de Nossa Senhora, que ficou faltando, segundo ele. Nós vimos um papado dividido. Bento XVI foi um cátejon, uma barreira, essa nova ordem. Eu penso que das crianças de Fátima que diz o Santo Padre iria muito sofrer. Misticamente se entrega na cruz. Só se comunicava em restrição mental larga. Isso tem a ver muito com o mistério da cruz, né? Essa maneira mística, essa entrega que muitos ainda não compreendem. Muitos de nós até hoje não compreendemos o que houve. Essa nova ordem, sem a voz do Papa, que influencia ainda a sociedade, os mentores colocam em prática o projeto com muito mais liberdade com a saída dele. Eles desejam destruir essa sociedade outrora cristã. Eles são cabalistas, colocar o caos mudando essa antiga ordem a fim de uma nova ordem. Só assim pensam eles que o Messias desejado aparecerá. O projeto do novo templo, o novilho vermelho sem mancha, cada um pode pesquisar sobre isso. É um projeto o projeto do retorno do antigo sacerdócio. Depois das coisas foram se precipitando. Houve aquela época nevasta. A mídia espalha o pânico, uma espécie de lavagem cerebral do mundo inteiro. Isso se iniciou com alertas vindo do Oriente. O indivíduo trocou razão pelo medo, onde há pavor não se pensa. Assim os números foram inflamados, os casos manipulados. Naquela época, a narrativa mesclada com ideologias falou mais alto que a verdade. Cada um de nós presenciamos. Sobre a Revolução Russa de 1917, essa ideologia que se espalhou erros ao mundo, como se diz em Fátima, invadirá de forma bélica agora a Europa, berço da cristandade de outrora, da Idade Média. Muitos místicos europeus dizem essa mesma invasão que terminará na Baviera, Alemanha. Eu cito aqui Alois Iermaier, era um místico católico, pai de família, simples homem. Depois eu citarei mais pormenor sobre ele. Homem do campo, corroborando com os demais místicos de uma tradição desde o quarto século, que fala sobre o futuro do continente europeu. É uma tradição antiga. Não só ele, há outros também que falam sobre esse futuro. Em 1928, começou a trabalhar como construtor de poços. Ele tornou-se conhecido pelas suas habilidades com radiestesia. Disse, desde a época em que ele era um rapaz que podia sentir quando a água estava presente. Mas o dom tornou-se mais forte quando ele se tornou mais velho e pôde sempre encontrar fontes de água subterrâneas. Ele também teve suas primeiras visões proféticas durante este ano. Após ter passado 4 dias sem comer, ele passou, um jejum, pela providência de Deus, uma preparação, estando preso numa trincheira, segundo o repórter do jornal Merkur, na Alemanha, chamado Herbert Frank. Ele tinha um dom que muitas pessoas o procuravam, diziam muito mal dele, dizia que era um adivinhão, coisa desse tipo. Muitas pessoas, mães principalmente, levam fotos para Iermaier, para dizer se o filho dela ou a esposa que levava a foto estava vivo ou não durante a Segunda Guerra Mundial. Se a foto aparecesse nublada, obscura, significa que a pessoa na foto, o soldado, estava morto.
Eu vou citar algumas dessas revoluções e corrobora com os demais profetas dessa antiga tradição cristã da Europa, que começou no quarto século da Igreja. A cidade com a Torre de Ferro, Paris, se torna a vítima do próprio povo, espécie de guerra civil. Eles colocam fogo em tudo, a revolução é violenta. As ilhas costeiras são invadidas pelas águas, porque as águas estarão muito violentas. Vejo grandes buracos no mar, que fecham quando as enormes ondas voltam. A cidade bonita no mar azul quase afunda completamente no mar. Na sujeira e na areia, que são agitadas pelo mar. Vejo 3 cidades afundando no sul, no norte e no oeste. A cidade grande com alta torre de ferro é colocada em fogo, mas são os próprios habitantes da cidade que fizeram isso, não aqueles que vieram do Oriente, e a cidade é arrasada. Isto eu estou vendo bem claramente. Ele fala sobre a Itália. E na Itália a situação está agitada também. Eles matam muitas pessoas e o Papa foge. Muitos religiosos serão mortos. Muitas igrejas são destruídas. Ele fala da Rússia. Na Rússia começa uma revolução e uma guerra civil. Os corpos são tantos que não é possível removê-los mais das estradas. A cruz vem para honrar novamente os russos. Acreditam em Deus novamente. Os maiores dentre os líderes do partido se suicidam e no sangue os grandes culpados são lavados. Vejo uma massa vermelha misturada com rostos amarelos. É um conflito geral, uma morte, uma horrível mortandade. Então eles cantam o canto da Páscoa e queimam velas em frente a imagens sacrais. Pela oração da cristandade, a besta do inferno morre. Além disso, os jovens acreditam novamente na intercessão da Mãe de Deus. A besta do inferno, aquela passagem do Apocalipse, várias cabeças, quer dizer, várias ideologias. Essa fonte, várias fontes. Revoluções gera anarquia. Não há mais ordem e o governo não tem mais autoridade. Por isso eles dizem que futuramente, nesse estado caótico, procurarão a monarquia, né? E a Marcia, o Papa coroa um monarca, depois foge. Procura a monarquia, ou seja, a volta do governo submisso à igreja. Tudo por culpa da Revolução Francesa, responsável da separação do Estado com a igreja. Uma anarquia total, sem Deus, enfim. Tudo que possa imaginar de caos. Eu citar umas coisas que ele fala sobre que nada naquela premissa de nada é coincidência, sobre o tal de pó amarelo. Esse pó amarelo, ele diz assim: os aviões jogam pó amarelo entre o Mar Negro e o Mar do Norte. Então uma linha mortal é criada no Mar Negro, ao Mar do Norte, tão grande quanto a metade da Bavária. Essa área não pode mais crescer grama. Pessoas que foram deixadas sozinhas ali vivem. Os suprimentos russos são interrompidos. A Rússia é derrotada no final. Mas a grande derrota é para a humanidade. Quem respira com força, a poeira ficará com câimbras e morrerá. Não abra a janela, pendure nela papel preto. Toda a água exposta ficará envenenada e todo alimento exposto, que não for enlatado. Também todo alimento em vidro ou em copos. Eles serão afetados porque o vidro não os protegerá. Lá fora haverá a morte pelo pó. Muitas pessoas morrerão. É produto da produção de urânio, utilizado principalmente em reatores nucleares. Ele é usado para munições de alta penetração, principalmente em fortificações e veículos blindados. E, coincidência ou não é coincidência, claro, naquela premissa que nada é por acaso, é um pó amarelo, como cita o profeta. 6/5/2024, Fórum. Rússia ameaça atacar a Inglaterra. Diz, as consequências catastróficas. É uma manchete.
Eu lembro que apresentador, provavelmente da TV estatal russa, fez uma simulação. Um submarino atômico no fundo do mar lança um míssil que atinge a profundeza no fundo da ilha, Inglaterra, e afunda. E o que diz a Los Iermaya? Fala um pouco diferente, diz que é um avião solitário que vem do leste joga algo na grande água. Então a água se levanta tão alta como uma torre e cai. Tudo é imundado. Acontece um terremoto. A parte sul da Inglaterra desliza para dentro da água. 3 grandes cidades serão destruídas. Uma será destruída pela água, a segunda está tão localizada no alto mar que você só consegue ver a torre da igreja e a terceira cai. A irmã Lúcia e o caos. É uma passagem que poucos que eu penso que no Brasil conhece o professor, o historiador William Thomas West, um norte-americano católico. Em 15 de julho de 1946, o historiador católico William Thomas West está traduzido em português. Entrevistou a irmã Lúcia em seu convento das Irmãs Doroteias, em Vilar, Portugal. Ela, antes de ser carmelita, era Doroteia. Entra para o Carmelo porque era muito assediada. Ele registrou o incidente em seu popular livro Nossa Senhora de Fátima, em inglês, World Lady of Fatima. Essa entrevista demonstra claro que o pedido de Nossa Senhora pela consagração da Rússia só é atendido quando, em conjunto, o Papa e os bispos católicos do mundo consagrarem especialmente a Rússia. Aí eu vou pular um pouquinho. Lúcia deixou claro que Nossa Senhora não pediu uma consagração do mundo ao seu Imaculado Coração. O que ela exigiu especificamente é para uma consagração da Rússia. Ela não comentou, é claro, sobre o fato de Papa Pio XII ter consagrado o mundo, e não a Rússia, ao Imaculado Coração em 1942. Mas disse mais de uma vez, e com ênfase deliberada, o que Nossa Senhora quer que o Papa e todos os bispos do mundo consagrem uma Rússia ao seu Imaculado Coração. E um dia especial, se for feito, ela converterá a Rússia e haverá paz. Se não for feito, os erros da Rússia se espalharão por todos os países do mundo. O professor Williams pergunta à irmã: isso significa, na sua opinião, que todos os países, sem exceção, serão superados pelo comunismo? Ela responde: sim. William Thomas West, World Lady of Fatima, quarta impressão, página 1947, página 226. Sem exceção, quer dizer, até o Brasil. Ele estava fazendo essa pergunta mais preocupado sobre os Estados Unidos da América. Né? Vou continuar na última passagem do parágrafo anterior. Que ele terá o mesmo nome dele, ou seja, Pio. Estou convencido, talvez enganado. Ele chama-se Pio XIII. Com a semelhança com seu sucessor, a semelhança de Pio X, não será provavelmente somente no nome com seu sucessor, mas na catequese e nos atos reformadores autênticos da liturgia. Abre um parênteses. Ele era conhecido como Papa da Eucaristia. Ele colocou a confissão, aliás, a comunhão a crianças frequente, incentivou o canto gregoriano e o canto polifônico. E sobre a liturgia é necessário dizer que a missa no rito ordinário é católica e aprovada pela Igreja, tanto no novo rito quanto no velho rito. São válidos por causa do sacramento da ordem. Mas é necessário dizer a verdade chocante e conveniente. Há um problema no novo rito que se refere à sua ambiguidade, discutida comparada ao rito antigo, ao contrário do que desejou realmente o Sacrosanctum Concilium e os padres do 21º Concílio da Igreja. O latim, por exemplo, com raríssimas exceções, desapareceu completamente nesse rito novo nas paróquias. A contrariar o artigo 36, parágrafo 1º da mesma Constituição Conciliar.
E o maior crítico foi Bento XVI. Ele não questionou nem Paulo VI, como faz alguns, e nem o último concílio, quando afirmou que essa reforma era fabricada, quando ainda era cardeal. Ele criticou o grupo chamado Concílama, o que tinha como secretário sobre a liturgia o padre Bugnini, se eles eram obedientes ao Papa Montini, ao concílio ou não. Eu penso que devemos obedecer à igreja e deixar esse juízo definitivo sempre para as autoridades devidas da igreja sobre a liturgia, mas nós temos o direito de saber a verdade, para fazer o oposto daqueles que revoltam com essa reforma. A nossa parte consiste na devida referência e respeito diante da liturgia, qualquer uma liturgia, e oferecer reparações onde há profanações eucarísticas, e que haja paz na coexistência dos ritos romanos, por amor à igreja, até a promulgação futura para um só rito por um papa. Mais adiante eu vou colocar André Tornielli e eu explicarei melhor sobre essa questão. Tudo isso leva a uma indagação. O segredo revelado de 2000 em Fátima. Um papa em frente de uma cruz torta lembra a Eucaristia. A última aparição com a visão das crianças em Fátima no dia 13 de outubro parece conectar com isso. Essa visão das crianças, cujo milagre do sol ocorreu, houve também a aparição de São José e da Sagrada Família, Nossa Senhora do Rosário, Nosso Senhor carregando a cruz, e acompanhada por Nossa Senhora das Dores. E no final, Nossa Senhora do Carmo, que aparece triunfante. Eis que são os quadros do Rosário, mistérios gozosos, dolorosos e gloriosos. Tudo leva a crer que esses mistérios se referem também a nós, inseridos nesse momento tão conturbado. É nossa família, igualmente nossa comunidade eclesial, cujos tempos tornam-se difíceis, mas com a promessa da vitória divina, mas na cruz. A revolução combate até hoje a família. Essa revolução russa, por exemplo, famílias viviam em mesmas casas, dividindo aposentos, menos os quartos, e suas crianças pertenciam ao Estado. A irmã Lúcia certa vez disse que Satanás queria destruir a família. Enfim, a paixão e a morte do Nosso Senhor significa a perseguição religiosa dessa revolução contra a fé. Haverá derramamento de sangue. Enquanto isso, Nossa Senhora do Carmo demonstra espiritualidade vencerá a revolução.